Que bom estarmos aqui, nesses dias em que nós ouvimos tanto falar daquele que é o dono da igreja, daquele que é o Criador dos céus e da terra, mas eu creio que o grande volume de informações, de fala, são expressões labiais que somente mencionam, mas não vivem esse Senhor, esse Jesus que realmente veio para mudar a característica do mundo, não é verdade, meus irmãos? Todos anunciaram aí Natal e se prepararam para o Natal, compras volumosas, guloseimas e tantos presentes, né? Mas nós que conhecemos realmente a natureza real das coisas, além de nós crermos, nós acreditarmos que esse mesmo Jesus que veio num momento tão contraditório, né? Se a gente for olhar o antes do seu nascimento, já foi conturbado, vamos dizer assim. Uma estrela que vinda do Oriente, né? Isso é interessante a gente observar alguns detalhes. Aquela estrela que veio do Oriente anunciando o lugar onde que nasceria aquele que seria o transformador da humanidade. E que veio, que realmente causou transtornos ali, políticos, religiosos, naqueles momentos em que ele esteve ali. Mas por mais que houve toda essas circunstâncias irregulares, vamos dizer assim, a história demarcou com clareza, antes dele e depois dele. Então, por mais que os homens queiram desacreditar ou queiram desabilitar, já está registrado, não é verdade? A história está dividida em duas partes, antes dele e depois dele. Então, e o que eu queria falar hoje é um pouco dessa segunda vinda, que a primeira vinda já foi contraditória, já foi contestada, já foi perseguido de morte, tanto é que a sua morte se caracterizou de 33 anos após. E eu tomei como base da nossa fala aqui, o que está registrado lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, mas vamos enfatizar o verso 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então vai ser muito rápido. Assim como foi o seu nascimento, que causou tantos transtornos, a sua segunda vinda vai ser muito rápida. E é nesse contexto que nós queremos nos colocar nessa manhã e fazer algumas perguntas, Então, uma verdade é certa. A volta de Jesus será tão repentina que não haverá chance para arrependimento e nem preparo de última hora. A coisa vai ser muito rápida. Então, isso nos proporciona a informação de estarmos atentos, conforme até a proposta que eu fiz aqui. Esteja alerta e vigilante, Jesus voltará. E Jesus garantiu isso, ele garantiu. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, verso 3, ele vai: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a nossa morada, está preparada, meus irmãos. E você que está aqui, você que me ouve lá, você está preparado para se encontrar com Jesus? O que você tem feito se ele vier agora? Vai ser assim, né? A palavra de Deus, estaremos aqui, nós aqui, de repente alguns vão e outros vão ficar. Estará dois no campo trabalhando, um vai e o outro fica.
E eu digo para vocês ainda, vai dar transtorno de novo a segunda vinda dele, porque não vão habilitar e dizer a verdade, que Jesus veio e resgatou seu povo. Vocês acreditam que as redes sociais e as redes de televisão vão noticiar isso aí? Com certeza não. Vão ter N informações. Os extraterrestres tomaram conta da Terra. Ou sei lá, né? A gente está hipotetizando. Mas, dificilmente. O mesmo transtorno político e social e religioso que Jesus causou no seu nascimento, a sua segunda vida vai ser também. Por isso, meus irmãos, estejamos preparados para isso. Um dos sinais da volta de Jesus é o surgimento de falsos cristos. Registrado lá, Evangelho de São Mateus 24, as palavras do próprio Senhor Jesus, Ele mesmo anunciando. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ainda bem que ainda não está acontecendo isso, né? A Terra está vivendo um momento tranquilo, não está acontecendo nada disso, né? Verdade ou mentira? Verdade, infelizmente é verdade, né? Tantas coisas que a gente tem. Então, meus queridos irmãos, estejamos preparados, porque o cenário já está pronto, não é verdade? O cenário está pronto. Praticamente, muito pouca coisa falta para que a segunda volta de Jesus. E como eu falei, a segunda volta vai ser, eu acho que mais estrondosa ainda do que a primeira. Porque a primeira, vieram, a estrela veio anunciando, vieram os 3 magos, tiveram que ficar meio, né? Que daí o rei que já quis interpelar eles tiveram que sair pela... José foi avisado através do sonho para também rapar o pé dali, que a coisa ia ficar preta. Hoje, decorridos 2000 anos, a tecnologia, a informação, então já hoje os recursos serão outros, as formas vão ser outras. Então por isso nós estejamos preparados, meus irmãos. Vigiai e orai. Eu acho que mais do que nunca nós vivemos um tempo em que nós temos que buscar a presença de Deus com uma intensidade maior do que temos buscado. E se você que está me ouvindo, que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, o momento é este, porque a segunda volta de Jesus é iminente, e a palavra de Deus é muito enfática, que além de ser iminente, ela vai ser muito rápida, como um relâmpago. Ele só vai faiscar no céu e não haverá tempo de se preparar. Devemos estar cientes que a vinda de Jesus será repentina. Como nos dias de Noé, será a vinda de Jesus. Compreender que toda a terra está corrompida, mesma coisa, pelo pecado. Como nos dias de Ló, nos dias de Noé, a terra está da mesma forma, meus irmãos, e nós vamos ver aqui algumas características. Jesus alertou várias vezes para a natureza súbita da sua vinda. E grande parte da igreja está descuidada, distraída, criando até mecanismos para ficar mais fácil a coisa, não é verdade? Deus tem falado não só pela sua palavra, mas através dos sinais da vinda de Jesus, que está chegando a hora. Você está preparado? Vou fazer a leitura aqui, proposta do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do verso 24 ao 30. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior
do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, convém que ele padeça muito e seja reprovado por sua geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também na mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de se manifestar. Então vai ser, como diríamos na gíria, vai ser cabuloso o negócio, não é verdade? Para quem ficar vai ser ruim. E eu quero ver se dá um jeito de carona ninguém vai, né? Temos que estar preparados então, meus irmãos. Não é verdade? A vinda de Jesus será repentina, como relâmpago, né? E ele afirmou, verso 23, e diz-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais, lá os falsos. Só nos resta orar e vigiar, meus irmãos, não tem outra coisa. Precisamos ter discernimento para não ser enganados, porque a gente tem observado esse pseudo-evangelho sendo pregado. Dá a impressão, eu não sei se eu sou muito, que eles querem amenizar o pecado parece que a gravidade do pecado, e a gente vai observar que nesses dois casos que a Bíblia retrata, tanto de Ló como de Jó, exatamente eles estavam tentando mascarar o pecado, da mesma maneira que é hoje. Hoje grupos religiosos querem já amenizar a Bíblia, né, querem fazer uma retificação, que a Bíblia está muito agressiva, ela está muito forte, ela precisa ser contemporizada para os momentos atuais, ela fica mais fácil de manusear. E a palavra de Deus não diz isso, porque vai ser muito rápido, como ladrão. E hoje a gente observa que como é interessante esse processo, porque ao invés de nós combatermos o pecado, nós criamos mecanismos para nos guardar, não é verdade? Então, ao invés do povo se lançar de uma forma, digamos, de anunciar e renunciar ao pecado, o que nós nos adentramos nas nossas fortalezas. Colocamos um muro alto, uma cerca elétrica, colocamos uma câmera de 360 graus para denunciar se alguém entrar. Então nós nos reforçamos dentro de uma fortaleza. Porque nós não sabemos que horas que o ladrão vai vir, uma hora ele vai vir, não é verdade? Então, se nós moramos aqui na igreja mesmo, quantas vezes fomos roubados aqui? Há necessidade de nós criarmos mecanismos para nos protegermos. Assim, precisamos proteger a nossa vida espiritual, dessa mesma maneira intensiva, que hoje criamos os aparatos de proteção, de segurança. Ao invés de nós estarmos enfraquecendo o evangelho, nesse pseudo-evangelho, nós teríamos que estar fortalecendo, porque a natureza do pecado, ele tem se modernizado, vamos dizer assim, não é verdade? Tem se modernizado. A gente tem ouvido notícias da gravidade das ações malignas através do celular, convites
sequestros, vendas enganosas. Meu filho mesmo comprou esses dias um produto, chegou para ele lá um pedaço de papelão dentro do envelope. A sorte que ele tinha aquele seguro do Mercado Livre, vão indenizar. Mas coisas acontecendo. E veja só, como foi nos dias de Noé? Comiam e bebiam. Não há nada de errado comer, beber, não é verdade? O erro está em deixar que as coisas desse mundo tomem o primeiro lugar do nosso coração. Porque Deus deixou todas essas coisas para nós usufruirmos, não é verdade? Mas precisamos ter o cuidado de como nós usufruímos de tudo isso. No dia da sua vinda, a vida vai estar transcorrendo normalmente. Estamos aqui, ou se for no dia de semana, estamos no nosso trabalho, o pastor está ali fazendo o seu trabalho pastoral, né? O ônibus correndo aqui na frente, o mercado aberto, tudo normal. E aí então, quando seremos surpreendidos pela volta de Jesus, como nos dias de Noé, que durante anos ele pregou, olha, vamos estar, cuidado e tal. Eu fico imaginando, né? Os caras, esse velho está louco, cortando madeira e pregando, fazendo um trambolho aí. Você está doidão, né? Como hoje, aos crentes, aos bíblias, esses são os xarope. Ih, rapaz, não converse com o John lá, porque ele é Bíblia. Ele já vai te converter, vai querer... Não, o pastor Deus, ele vai querer tomar o teu dinheiro. Infelizmente é o que a gente ouve isso, não é verdade, meus irmãos? É o que a gente ouve. E com certeza naquele tempo era a mesma coisa. Só que naquele tempo ainda tinha uma diferencinha. Ainda não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. Era só Noé mesmo com a sua família ali, trabalhando mas entregando a mensagem, e a vida transcorria normalmente. Mas a característica do pecado do homem estava no coração do homem. Ele sabia do bem e do mal. Mas isso é uma característica, quando nós somos confrontados com a verdade, nós somos induzidos ao quê? A nos esconder. E hoje a palavra para nós é essa, meus irmãos. Vigiai. Porque nós não sabemos o momento que Jesus vai vir. Da mesma maneira, lá daquele tempo, como Noé apregoando a justiça e o juízo divino, Jesus virá da mesma maneira. Casavam e davam-se casamentos, pois o casamento é um projeto de Deus, não é verdade? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tá, determinação de Deus. Não é proibido, não é pecado. O que é pecado é o homossexualismo. É a traição. Isso é pecado. E tem que ser combatido. Não criar uma legislação para acordar esse pecado. Será que está próximo a volta de Jesus? E Jesus compara o dia da sua volta com os dias de Noé e de Ló. Antes do dilúvio, as pessoas viviam a vida normalmente, comendo, bebendo e casando-se, não levavam a sério as palavras de julgamento que Noé pregoava. Quando chegou o dilúvio, estavam desprevenidos. E todos pereceram, somente quem entrou na arca. E havia a informação, mas ninguém deu crédito. E parece nos dias de hoje, né? Todo mundo vivendo, tranquilo. E algo semelhante aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Também estavam desprevenidos quando choveu fogo do céu
E aí o pau quebrou. E aí, queremos olhar para trás. E o que aconteceu com a mulher de Ló? Pensando, vou deixar minha casa, meu carrão lá. Vou deixar minha televisão. Vou deixar meu casaco de pele. Vou deixar meu... E aí não teve mais condições. Ló era um homem justo, mas estava vivendo num mundo corrompido. Então que nós não sejamos tragados também por essas coisas que nos é proporcionado nos nossos dias, meu irmão. Porque com certeza a tecnologia, as coisas boas é boa para nós, não é verdade? O ar-condicionado, a própria transmissão online, né? A pessoa, devido à situação da Covid, não é permitido estar aqui, mas desfruto do conforto de estar no seu lar e ouvindo a mensagem. Mas não podemos colocar o nosso coração nas coisas, nos valores terrenos. Por mais que nós nos utilizemos de todos esses artifícios, mas temos que ter o nosso coração voltado para Deus, porque Deus ainda é o mesmo. E como lá a oportunidade de salvação passou por eles, porque eles foram avisados, e o julgamento de Deus os escolheu, como vai ser na segunda vinda. Tem gente pregando 24 horas, né? Se você ligar a tua televisão, tem canais de televisão que é 24 horas pregando e anunciando. Estão anunciando ali. Se é certo ou errado, tal, mas estão anunciando a palavra de Deus. Quando Cristo voltar, essa mesma indiferença e esse mesmo desvanecimento vai estar predominando. As pessoas não discernirão os tempos os quais vivem, por estarem sobrecarregados com os seus cuidados naturais. Tem gente que sai do emprego e vai para outro, cuidar da casa, da família, e precisa disso, daquilo. E hoje é interessante porque nós vamos aglutinando valores e coisas, muitas que nós passamos a ter uma carga tributária muito elevada. Antes, eu vou reportar há 40 anos atrás, quando eu me casei. Então, o máximo que você tinha de despesa essa era no telefone, e era baratinho, porque a Telepar proporcionava muito barato o telefone. Você não tinha TV a cabo, você não tinha internet, você não tinha celular, e tantas outras coisas que você pagava a luz, a água, fazia a tua compra e tal, você vivia. Hoje, uma casa normal, se não tiver internet, TV a cabo, telefone celular para todo mundo, porque daí já todo mundo tem que ter celular hoje. 3, 4 de celular, né? Depende da família. É uma despesa, uma carga, a pessoa precisa viver, então, em decorrência disso, né? E aí, por estarmos sobrecarregados, os cuidados naturais da vida, muitos vão passar desapercebidos. A corrupção geral na terra. Toda a terra estava corrompida naquela época. E violenta. Pode ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 11, 12, por ali, você vai ver. Não havia uma cidade na terra em que a maldade e a depravação não houvesse chegado. Nos dias atuais, como nos dias de Noé, a violência tem alcançado níveis assustadores. E não precisa muito, nem sair de casa de manhã, você já vai ver. O Brasil tem 10% dos homicídios do mundo. 10% dos homicídios que ocorrem no mundo, ocorrem no Brasil. Uma média de 50 mil pessoas morrem só de homicídio. 45 mil só de trânsito.
Então é preciso orar mais, é preciso vigiar. Segundo a Crônica 7,14, precisa ser aplicado nas nossas vidas, na vida da igreja. Segundo Crônica 7,14. Ser uma base de fundamentação para nós. Se o meu povo que clama pelo meu nome, orar e tal, blá, blá, blá. Não é isso? E aí Deus resolveu então destruir toda a humanidade através do dilúvio. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé e sua família e os animais. Depois da volta de Jesus, haverá terrível juízo sobre os sobreviventes. E aí a gente tem muitas histórias, muitos filmes aí que dão um panorama já mais ou menos, né? E é interessante, meus irmãos, que as pessoas veem os filmes baseados em textos bíblicos e não dão o devido crédito, como que aquilo fosse uma ficção, como que aquilo fosse realmente um filme. O conteúdo dele não condiz com a verdade, que vai ser catastrófica, vai ser fatal. As pessoas visualizam aquilo de uma forma tão ínfima, tão desproporcional à realidade que ele quer retratar. Não é verdade? A realidade é iminente, não tem como dizer que não. Às vezes eu fico pensando que a criação da hipotetização do filme ainda até meio frágil. É pouco ainda, diante da realidade brutal que vai ser, do impacto que vai ser. Só imagina você chegar na tua casa, espero que nenhum de nós aconteça isso, mas chegar na tua casa e você ver pessoas faltando, ou chegar no teu local de trabalho, ou chegar imagine a atmosfera que vai pairar, né? Diante das redes de informação, diante do contexto do mundo, a coisa vai ser muito terrível, meus irmãos. Por isso, andemos vigiando, buscando a presença de Deus. Porque como a primeira vinda de Jesus foi tão maravilhosa para nós, decorridos um tempo, que festejamos o Natal, né? Nós vamos, agora esse ano foi meio atípico, mas normalmente a gente vai, leva as crianças nas lojas, para conversar com o Papai Noel, ganhar doce, bala, e as famílias se reúnem, né? Que nem, pelo menos no contexto que a gente vive, que eu vivo, todos os anos, no tempo que a minha mãe era viva e tal, se reunia na casa da minha mãe, todos os filhos, os genros, noras e netos, aquela festa, aquela comilança, Papai Noel, alguém se fantasiava de Papai Noel, os presentes e tal. Então é um momento bonito e gostoso, mas a segunda vinda não vai ser assim, vai ser o contrário de tudo isso. Vai ser ao contrário de tudo isso. Me desculpe eu trazer essa mensagem no momento festivo, mas é bom porque na próxima sexta-feira estaremos comemorando o novo ano. E o novo ano são de projetos. Normalmente a gente lança projetos, expectativas para aquele ano. Então que você possa lançar esse projeto também de melhorar a tua condição de vida com Deus. Se você ainda não conhece esse Deus, que você possa colocar na tua pauta que esse ano de 21 seja um ano de me aproximar desse Deus. E eu estou falando isso aí não é para amedrontar ninguém, mas estou falando que a palavra de Deus revela, e as palavras do Senhor Jesus que deixou registrado, vai ser assim. Há necessidade que eu vá preparar lugar para vocês, porque vai acontecer isso. Então que a expectativa do ano próximo nós possamos desfrutar dos benefícios de Deus, enquanto Ele não vir, porque a hora que Ele vir, quem não for com Ele vai
Vai ficar e vai sofrer. Porque o lugar que ele preparou é bom. E conforme ele falou ali, que no texto que nós lemos. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, há quantos? 2000 anos está vendo essa fala, olha, tome cuidado, vamos fazer assim, vamos fazer assado. O juízo de Deus sobre a corrupção geral. Nós já estamos no final. Deus resolveu destruir toda a humanidade através do dilúvio. Por sua misericórdia, Deus preservou Noé, sua família e os animais. Depois da volta de Jesus, haverá terrível juízo sobre os ímpios. Está registrado lá, Paulo, 2 Tessalonicenses 1, de 8 a 9. Hoje, muitos crentes não oram e nem vigiam. É sinal de que o principal na vida do crente está sendo desprezado. Mas as Escrituras alertam: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, Mateus 25,13, 24,42, por aí afora vai falando, ó, cuidado que o pau vai quebrar. E como foi nos dias de Ló, dias de intensa corrupção, comiam, bebiam, compravam, plantavam, edificavam. Ló era um homem justo. E até lá na carta, na segunda carta de Pedro, está registrado, capítulo 2, versos 7 e 8. E a gente... Obrigado, meu irmão. Nos tempos de Ló, a coisa estava tão terrível que, certa vez, a casa de Ló foi atacada pelos moradores vizinhos ali, que queriam fazer práticas com os anjos ali enviados por Deus. Achavam que estavam fazendo parte de uma festa, e não era nada disso. O dia do juízo veio, e os habitantes de Sodoma e Gomorra, em um momento que eles não esperavam, estavam ali comendo, bebendo, plantando, vendendo, comprando, fazendo as coisas, as práticas normais, porque a Bíblia registra ali, né? Que quando os anjos chegaram ali, eles correram, entregaram as suas filhas virgens, para que eles pudessem fazer as práticas que eles queriam. E hoje nós temos visto, criaram-se legislações, não é verdade, meus irmãos? Beneficiando a comunhão. O que estão fazendo então? Dando um conserto no pecado. Ao invés de ser combatido o pecado, estão passando a mão. Porque o pecado ele tem que ser combatido, perdoado e confessado. O pecado ele tem que ser combatido, perdoado, mas confessado. No Brasil criaram aí a lei dos direitos humanos, né? Criaram a legalização da prostituição. Como agora? Da profissionalização. Plano Nacional de Direitos Humanos. E a Bíblia é muito categórica. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E como dizia lá aquele, isso é fini. Para que nós concluamos, meus irmãos, e coloquemos a nossa vida respaldada
diante dessas verdades. Como eu disse, daqui a uns dias estaremos no ano novo, no dia 31 a gente faz aqueles votos. Então você que ainda está com a tua vida meio irregular, lance esse desafio de melhorar a qualidade de vida, para que não ser surpreendido como Ló, como Noé. Vamos colocar essa expectativa como igreja, praticar o 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Fazemos a nossa devocional e colocarmos a nossa vida em dia com Deus. Para que nós concluímos, nunca na história a humanidade esteve tão longe de Deus. Mesmo com tantas religiões, a maioria dos 7 bilhões de pessoas que existem na Terra não apenas descreem de Deus, mas o afrontam. Prova disso, eu tive o horror de um dia que a primeira marcha aqui, passar no meio dela ali, é a imagem do inferno, para quem não viu, é a imagem do inferno. A primeira parada gay em Curitiba, que há uns 15 anos atrás, é a imagem do inferno, que é aquele horror que nós estamos vendo. Afrontam em rebelião aberta contra a sua lei e os seus princípios. E a tendência não é melhorar, é piorar. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, fazer uma oração, e logo estaremos concluídos. Os irmãos vão trazer mais um louvor. Obrigado, Senhor, por este tempo que aqui estivemos falando da Tua palavra. Ó Deus, que como nós comemoramos a Tua primeira vinda, o Teu nascimento nesses dias de festa, de glamour, de glotonaria, de bebedice, presentes, coisas, que também nós possamos focar, Senhor, a Tua segunda vinda, que vai ser catastrófica para quem ficar, mas glamurosa e gloriosa para aqueles que forem contigo, Senhor. Ajuda os Teus filhos a poderem lançar esse desafio de Te conhecer, de andar contigo, de poder renunciar à vida do pecado e andar com o Senhor. Fica conosco no decorrer desse dia, concede-nos a Tua paz. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.